Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que a gente vem falando ao longo de todos esses anos de Vida Inteligente, que é um tema ainda polêmico pelo sentido que existem muitas versões sobre o tema, né? Tem muitas verdades, tem muitas fantasias, tem muitas contradições, então hoje eu estou trazendo aqui um filósofo, um historiador, quer dizer, é uma pessoa que tem gabarito para poder falar sobre isso, estudou para falar sobre isso, fora a própria vivência dele. Então, tá aí, deixa eu trazer ele aqui para vocês. Historiador, filósofo, criador da comunidade teológica portuguesa, Vítor Manuel Adrião. Como é que você está, Adrião? Tudo bem? Tudo bom, eu estou aqui por aí também? Aqui também está ótimo, estamos aqui, hoje um dia, muito calor aqui nessa época, vocês estão passando frio agora aí, né? E nós estamos aqui com calor. Ô, Vítor, eu me baseei aqui, eu li um artigo seu na Lusofia, né? Chama-se Demanda do Grau. Você deve saber do que se trata, claro. Sensacional o arquivo. Sensacional porque... Eu digo sensacional por quê? Porque ele tem elementos, tem ilustrações, tem coisas escritas que ajudam até um leigo a entender grande parte do texto. Claro que aquele texto não é para qualquer um, mas a maioria das pessoas tem acesso e pode tirar suas conclusões. Me fala primeira pergunta. Vamos lá, vamos começar por aí. Grau. Aqui, eu aprendi no grau, ao longo da minha vida aqui, que o grau seria uma taça onde, quando Jesus foi lançado na cruz, verteu sangue, alguém botou uma taça e ficou o sangue de Jesus dentro daquela taça. E essa história, esse conto, esse fato, é o que divulgam por aí, que dentro daquela taça está o sangue de Jesus, e assim. Então, isso se erradicou, os cristãos, os católicos, sei lá como é que posso dizer, tomaram isso aí como pura e sacrossanta verdade, outros esotéricos, místicos, já têm uma outra visão sobre isso, né? Então, eu gostaria de ouvir da sua boca, da sua experiência, da sua largo estudo sobre isso, do que se trata, afinal? O grau é tradicionalmente o cálice sagrado onde no Gólgota José de Arimateia recolheu o sangue real de Jesus o Cristo crucificado. O seu culto manteve-se através da Igreja Católica nos rituais eucarísticos, tendo sempre por cerne, por centro, o cálice sagrado. O grau é anterior a Cristo. Cristo funda, enfim, nas vésperas do seu martírio, a Ordem do Santo Grau. Ou melhor, refunda, porque Krishna, Buda e outros mais já haviam também seguido o curso da tradição do grau. O cálice de Buda, a taça de Krishna, enfim, do Oriente. E Cristo realmente prossegue essa tradição. A tradição que mais tarde veio a ser chamada de Saint-Vazel. Saint-Vazel ou Santo Cálice, em francês, provençal. A tradição do grau prende-se de facto ao culto do Santo Sangue, ao sacrifício dos Messias. O Santo Sangue ou sangue real, sangreal, sangue real, o sangue real de todos os avatares ou manifestações do Espírito de verdade que por este vale de lágrimas já passaram, seja Krishna, seja Buda, seja Cristo e seja inclusive o grande reformador
e reimplantador da tradição gralística, Henrique José de Sousa, o Henrique, nos anos de 1949 em diante. Se bem que esta tradição já venha reiniciada por ele desde os inícios do século XX. Portanto, o grau é a taça repositório da tradição sagrada. Como taça, representa a manifestação do Espírito Divino ao Espírito Santo, que é a terceira manifestação do Logos Único. Como pedra, a pedra tombada da fronte de Lúcifer ao anjo da luz. A pedra de esmeralda é, enfim, a ara sagrada, o altar. E como livro, é o livro da vida, é o livro da sabedoria, é o livro da transmissão do saber. Graal, enfim, prende-se à tradição da taça, da pedra, em que a mesma assenta, a pedra dara, a pedra crística ou a pedra búdica e, por fim, ao livro da revelação, ao livro da vida. Não nos esqueçamos que, obedecendo à mesma tradição, JHS recebeu das mãos de preclaros adeptos, em 1948, uma réplica da taça que está ocultada no seio da terra, com 1 milhão de anos. Essa réplica está no Templo de São Lourenço, é uma taça gina, ela aparece subitamente na obra, eu não vou dizer como é que foi. Serve-se, recolhe, é-lhe entregue a pedra onde Jesus ajoelhou, no Monte das Olivas ou Oliveiras, em que primeiro pede ao Pai que lhe retire o cálice da amargura e aceita o cálice da exaltação. Ele recebe essa pedra, uma pedra rósea muito bonita, ainda vibrátil, e, por fim, escreve o livro do Grau, nos anos 50, em 1950, melhor dito. Portanto, ele segue a mesma tradição que já vem, enfim, só falando do cristianismo, a tradição do Graal, da ordem fundada por Jesus Cristo. Esta ordem do Santo Graal é fundada por Jesus Cristo, depois recolhe-se ou interioriza-se, fica exteriormente como sua filha desavinda à Igreja Católica. Recolhe-se o mistério e fica a confissão. Agora, uma coisa não colide com a outra. O que é o esoterismo? O exotéricos. Esotérico é aquilo que está vedado, é aquilo que está oculto, é aquilo que é privado. O que é o exoterismo? Exotéricos. Exoterismo é aquilo que é público, é aquilo que está desvelado, é aquilo que é acessível, é a confissão e o mistério. Muitos sacerdotes da Ordem do Santo Grau professavam no cristianismo, no catolicismo, sobretudo através da Ordem de São Francisco, do século XII em diante, século XII, XIII, e muitos deles, sendo realmente católicos, eram também iniciados nos mistérios maiores do culto do grau, do culto sangue de todos os avatares, reconhecendo no Cristo a síntese de todos eles e a projeção do que há de ser. Ô, Vitor, deixa eu fazer uma parte aqui para você. Bom, muito bem. Agora nós temos, eu gostaria de aprofundar, inclusive, o grau antes de Cristo, né? Eu gostaria que você aprofundasse mais isso aqui com os outros, daqui a pouquinho. Mas eu quero me adiantar. Daqui a pouco, nós temos o advento de Maitreya. Maitreya, de alguma forma, se manifestou em 24 de fevereiro de 1949. Como é que fica essa questão do Graal com Maitreya? Tá aí. A questão do Graal com Maitreya é muito simples e é muito profunda. Primeiro, Maitreya e Cristo não são duas entidades diferentes, são a mesma entidade em manifestações diferentes. Perfeito. São a mesma entidade em manifestações diferentes, é a mesma essência divina. O Cristo
quando lhe quebraram as colunas vivas, João Batista, sobretudo, e outros que seguiram, viu o seu trabalho interrompido. Porque o Avatar diz uma coisa, faz uma coisa. O Avatar é o Messias. Messias é a manifestação do Espírito de verdade. É isso que significa em hebreu. Messias, Avatar. Avatar é o que é o mais antigo dos antigos. Atakadosh. Atakadosh é o Avatar, é o mais antigo dos antigos. Eu vou a Maitreya. Bom, e a sua missão foi interrompida, porque aquilo que a ação do Avatar é uma coisa e a reação da humanidade a ela é bem outra, de acordo com a lei do livre-arbítrio. Há um hino, que é o hino Peregrino da Vida, que é tocado em tom de fado, dedicado às aparições de Itaparica, da Lamirada, Pavanadeva, o Cristo Aquático, etc., que diz: nem mais a cruz e o sudário com angústias da trora, o tempo se fez rosário e as orelhas sua pletora. Pois bem, então nem mais a cruz e o sudário. De 1949 em diante, filho de dois luzeiros celestes projetados na terra, ele como Aquebel, o Senhor do fogo divino, ela como Alamirá, os olhos do céu, os olhos de encanto, os olhos de amor. Nasce Maitreya, o Senhor dos três mundos, isto é, do mundo infernal inferior ao subterrâneo, à Agartha, da face da terra e do mundo celeste, do mundo divino, o mundo do segundo trono, o Senhor dos três mundos, o Senhor do espírito, da alma e do corpo. Ele nasce e projeta sobre a terra, naqueles que deveriam ser os seus vasos insígnios. Todavia, mais uma vez, a lei de causalidade, a lei do livre-arbítrio, que a um e a todos rege, fez com que as pessoas não quisessem realmente ser vasos insígnios desta divindade, e agora todos aqueles que estavam destinados a recebê-lo e a representá-lo na Terra também voltaram a estar interiorizados. Cristo virá sobre a Terra na hora aprazada por lei que ele próprio expressa. Isto é, quando ele entender e a humanidade estiver preparada para tanto. Por isso, cada um e cada qual que faça o seu melhor, sem dar prazos. JHS nunca disse que Cristo viria em 28 de setembro de 2005. JHS deu uma data balão. JHS é Henrique José de Sousa. Deu uma data balão. Disse que a partir de 2005 tudo era possível, porque em 2005 começou a era do Aquário, astrologicamente falando. Consciencialmente ainda continuamos na Idade da Pedra, pelo menos a maioria das pessoas. O Cristo virá sobre a Terra na hora em que a humanidade clamar por ele por necessidade, por anseio de cooperar no seu desígnio divino e não tanto por necessidade. Olha, dá-me isto, eu dou-te aquilo. Não é por aí. Não é por aí. O homem recorre ao divino, a maioria, o homem comum, por anseios, por fazer um comércio com o sagrado e o divino, não por uma necessidade interior, a necessidade de cooperar com o plano divino. JHS preparou todo o terreno para que Cristo nascesse em Shambhala, isto é, no centro da terra, no centro do mundo, na capital da Agartha, de onde se irradiou através dos seus mais lídimos apóstolos ou adeptos perfeitos representando. Sobre a terra, deveria ser assessorado por todos aqueles que, por lei e dever, deveriam representá-lo. Todavia, não foi assim. O homem precisa de ver para crer. Bem-aventurados os que creem e não veem. Porque às vezes ver muito também leva a certas pantomínias. E há quem diga que vê muito e faz muito e depois vai-se ver, é um escuro ovidente e não faz coisa nenhuma.
lê papéis, é uma papelaria ambulante, não me serve. Não me serve. Vitor, hoje, já que nós estamos falando de Maitreya aqui, o assunto é extenso, como a gente pode estar em conexão com o Avatara? Maitreya se manifestou, ele está por aí em algum lugar, eu não faço a menor ideia onde. Mas como estar em conexão? Porque, como você disse, para ele se manifestar, tem que haver uma preparação da humanidade. Ela tem que estar apta para receber essa energia, esse estado de ser, vamos dizer assim. Agora, enquanto isso não acontece, como é que eu, você, ou qualquer humano normal pode estar em conexão com a energia do Avatar? Maitreya não está por aí em um lugar qualquer. Maitreya está no santo dos santos da terra, o santo Santorum, que se chama Shambhala, irradia através dos adeptos perfeitos. O homem pode conectar-se com a sua essência divina, crística, na medida em que for praticando as meditações, os rituais, se for subtilizando, se for harmonizando com a obra divina que JHS criou e expressou sobre a Terra como um dos baluartes mais próximos do mesmo Cristo de Aquários. Maitreya não anda por aí. Os adeptos não andam à toa. Tudo obedece, tudo está dentro do desígnio divino. Maitreya é o Graal vivo, é o Cristo vivo, é o Deus Cristo Nieto, isto é aquele que ressuscitou, é o sempre ressuscitado. Cristo, Maitreya, Shenrazi, Biroko, Iramadi, o nome que lhe quiserem dar, desde que corresponda à medida justa e perfeita, o homem conseguirá afinizar-se com ele na medida em que siga aqueles discípulos mais adiantados no seio da humanidade, que pelo exemplo e pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo, vão convidando, vão sugerindo, vão propondo, nunca impondo, porque tudo o que é imposto não resulta bem, assim é, novas modalidades de vida, novas modalidades, enfim, modalidades de vida, novas maneiras de práticas espirituais que levam a uma subtilização dos sentidos. Ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer no interior do homem, é um Natal perdido. Nada resultará. Ficará somente pelo figurino. O mesmo dentro da obra, na Ordem do Santo Grau, que é uma obra destinada a criar um esteio de luz, de paz, de amor, de sabedoria, de poder, de vontade, para que ele venha sobre a Terra. O mesmo dentro da Ordem do Santo Grau é criar estas energias que propiciem condições à sua manifestação sobre a Terra. Isto é parte de daquele, de fulano, de ciclano, não parte de todos. É o atne, atatum, por todos e todos por um. Sim. Para que eu seja nele e ele seja em mim. Se Cristo não despertar primeiro em meu peito, não vai despertar no peito de ninguém. Eu não posso matar a fome a alguém quando eu próprio estou com fome. Eu não posso dar a luz da sabedoria a alguém quando eu próprio permaneço nas trevas da ignorância. Chega de fingir. Chega de fingir. Ou estamos ou não estamos. Ou somos ou não somos. Cristo é realmente a derradeira esperança do homem. Mas todo homem deve concorrer para isso. E todos. E aqueles que se dizem discípulos deverão ser os primeiros a dar o exemplo. De outra maneira, não chegará. Cristo é o grau vivo. Ele representa na Terra o segundo Logos, logo é o terceiro, que se expressa como Espírito Santo, a pomba da ribação, o Manassa Putra, o corpo imortal, aquele que dá a luz a todos os seres, irradiando o que é a taça do grau. A taça do grau é a taça que realmente representa a iluminação do homem nesta mesma condição.
Pode-se falar das taças de Buda, pode-se falar disso tudo. Agora, uma coisa é certa. A grande loja branca, os adeptos perfeitos, não andam para ir a passear à toa. Agora, hoje estou em Lisboa, amanhã estou no Rio e depois da manhã, se calhar, estou no Cairo. Isto não é assim que funciona. As coisas têm regras. É como um ritual. Muita gente vai a templo, ainda alguns novatos, e começam a fazer uma yoga dos tattvas à sua maneira. Por exemplo, os tattvas, ou os elementos sutis da natureza, tattvas, como se costuma dizer. E aí chega-se a São Lourenço e pronto, como há ali uma certa democracia, entre aspas, o que é uma coisa ruim, porque a democracia não deve entrar nas ordens iniciáticas, porque tem regras fixas. Não se pode fazer um ritual hoje de uma maneira e amanhã de outra, e depois não resulta. Isto chama-se isso de tropar a egrégora e estropiar as coisas. E depois as pessoas sentem-se mal. Mas eu não quero fulanizar. Agora fixem bem. Eu sei o que é que está acontecendo. Mas eu também não quero, repito, fulanizar. Prefiro ficar em Cristo. Este Cristo menino que um dia será um Cristo homem, desde que o homem se torne um ser cristófono. E esta é a maior mensagem do grau. Perfeito. A demanda do grau. A demanda do grau pelos cavaleiros da Távola Redonda. O que é a Távola Redonda? É o zodíaco. Qual é a ligação? Foi bom você comentar, que fala-se muito Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, e diz que tem uma conexão, tem um significado. O que o Graal tem que ver? Primeiro, uma pergunta, você que é historiador. O Rei Arthur é uma figura mítica ou ele existiu? E qual é a relação entre Arthur, Távola Redonda e o Graal? Bem, historicamente, Arthur existiu como centurião, como um bretão, que fez frente aos centuriões romanos do século IV depois de Cristo. Historicamente, isso está provado até nos anais, na enciclopédia britânica, etc. Não é aquele Arthur que estamos habituados a ver nos filmes de Hollywood. Isso. Era outro tempo. Pois. Agora, quando chegamos à Idade Média, a coisa foi romantizada, mas com foros esotéricos, iniciáticos. O Wolfgang de Schembach, o Christian de Troyes, outros mais, grandes trovadores da escola de trovadores, criaram, e jograis, criaram a tradição do Graal, baseado precisamente, criaram a tradição cavaleiresca do Graal, baseados precisamente nos mistérios da mesma ordem do Graal. E é assim que aparece, colando o cristianismo ao celticismo e também ao Islão, e também o Islão com o seu vaso de gin, e também ao judaísmo, com as suas taças sagradas, as suas lâmpadas sagradas. Bom, colando isto tudo, arranjou-se uma epopeia, arranjou-se um romance de foros profundamente esotéricos que pode partir para o confessional. E é assim que dos 12 apóstolos de Cristo, cada um dos apóstolos de Cristo representando um signo do zodíaco, sendo o Cristo o próprio sal vivo, como se vê na iconologia, nas imagens, nas figuras medievais e até anteriores à Idade Média, sendo Cristo o sal vivo. Então eles pegam nisto e colocam os 12 cavaleiros da Távola Redonda, Tristão, Roldão, Gordemandes, etc., com Arthur ao centro. Arthur, ou anagramaticamente Rutra, Shukra, Vênus, se o quinto senhor, tal e qual como Cristo era o quinto Bodhisattva. E a epopeia nasce não na Bretanha, seja a francesa, seja a inglesa, mas em Sintra.
É daqui que irradia para a Bretanha. E fica muito bem, porque Sintra é o quinto posto representativo do mundo, correspondendo ao chakra laríngeo, ao verbo, ao Espírito Santo, contando de baixo para cima, porque a evolução é sempre de baixo para cima, do terceiro para o segundo, e então corresponde a Jeffersos, a Cristo, a Moriá ou Maria, à Mãe Divina, aos gêmeos espirituais desta montanha sagrada de Kuratabarat, enfim, como dizem os sábios pânditos da Índia, a Kala Sishita, a pedra bonita, a pedra, enfim, que adocica a evolução humana. E cria-se a tradição do grau. Arturo Rutra, filho de Pendragão, o grande dragão celeste, enfim, esse dragão celeste acaba por ser a representação do próprio Logos Criador, que Arthur, ou Rutra, repito, representava. Tem outro nome, Arabel, a Ara da Luz, o quinto senhor, que Cristo, que se manifestou por Cristo, e Cristo pelos adeptos perfeitos, 12 ao todo, como os signos do zodíaco, como depois os paladinos de França. E a tradição do grau vem por aí fora, através da escola dos trovadores e dos jograis. Trovadores e jograis que serviam de, como direi, de correios entre as ordens iniciáticas da altura. E propagaram estas verdades eternas através dos mitos. Mito também é uma palavra curiosa porque vem de mistério, ou mustico, o que está em mistério, o que está em segredo. Portanto, usando uma linguagem sub-rosa ou um parlar crux. Isto é, o sub-rosa em segredo, parlar crux, falar truncado, tal e qual como Cristo fazia. Uns falavam por parábolas e outros abertamente, como está em Mateus, como está em Marcos, como está em Lucas. Está lá, é uma questão de consultar. E, inclusive, nas revelações de JHS, se for de professor Henrique José de Sousa, se for somente pela letra, ninguém percebe nada, é preciso a prática. Só se entende o que o homem escreveu com prática. Não há outra maneira. É uma chinesice que até pode fazer mal à saúde. Só com prática, mas prática sincera. Sinceridade de pensamento e sinceridade de sentimento. Amor e sabedoria. Eu, para ser um iniciado, tenho que saber muito. Os papagaios também sabem muito e não são iniciados. É verdade. Não é verdade. Agora, me diz uma coisa, Vitor. A expressão Porto Grau, qual é o significado dela? Tem alguma coisa a ver com o grau? Não? Tem a ver com Portugal. Tem a ver com o Porto, Porto ao Grau. A tradição do grau vem do Oriente para o Ocidente e só depois daqui, através das descobertas marítimas, vai para a América do Sul, mais propriamente para o Brasil. Mas aí que aparece um Colombo e um Cabral, que eram as colunas vivas do IHS, o Infante Henrique de Sagres. Agora, quando o Dom Afonso Henriques, que era o grão-chefe da Ordem de Maris na época, oferece a cidade de Tomar, então vila, aos templários, e não foi bem Tomar, foi ali à volta, como é que se chama o selo rodado do Afonso Henriques. Oferece a vila de Ceras ou Celas, aos templários, que englobava de facto Tomar. No seu selo doação está a palavra Portugal. Isto. Porto, onde é porta, e grau, que é o grau. JHS define o grau como a manifestação do novo ciclo de luz. E realmente a manifestação do novo ciclo de luz foi aqui em Portugal. Um país com menos de 1 milhão de habitantes tornou-se um império no mundo. Alguma coisa por trás haveria. Com certeza. E fez uma criança, um filho,
fez vários filhos, mas um deles foi o Brasil. A terra de Badzir, a terra do fogo sagrado. E então a tradição do Graal foi aqui criada, foi aqui plantada em Portugal no século XII. A taça sagrada que veio do Oriente, das 7 igrejas do Oriente, Filadélfia, me explica essas 7 igrejas, aí que eu queria chegar. Que bacana, a gente está entrando como eu queria entrar nessa sequência. Me fala desse trânsito do Santo Graal por essas igrejas e por que o Graal transitou por essas igrejas? Quando Cristo foi crucificado e a sua missão adiada, mas não anulada, porque muita gente de lá para cá se realizou através do cristianismo, portanto foi adiada como avatara, mas não anulada, porque a mensagem está aí. Sim. A taça do Santo Graal, que tinha vindo do Oriente, do templo de Jarakalapa, do templo do Tibete para Jerusalém, para a posse do Cristo, e sendo depositário o guardião da mesma José de Arimateia Nicodemos. José de Arimateia que recolhe o sangue do Cristo com essa mesma taça, após a crucificação do inocente, a taça é novamente recolhida ao Oriente, aos sete templos do Oriente. Simla, Srinagar, Gartok, etc. E lá fica até ao século X da nossa era, até o ano 980. Entre o ano 980 e 985, houve uma revolta dos discípulos contra os mestres e dos mestres contra os discípulos no sistema geográfico de Srinagar, do norte da Índia, que abrangia o Tibete e aquela zona toda. E a taça vem para o Ocidente. Esta taça, ao vir para o Ocidente, vem peregrinar pelas 7 catedrais do Ocidente, ou a Sépica Patriarcal de Lisboa, Bruges, até chegar ao extremo ocidente do mundo, a São Salvador da Bahia, o Zaingrossa em Agartino, as Barbas do Eterno, enquanto em Sintra, enquanto a de Lisboa é lá em cima, a Luz Divina, o Templo da Luz. Bom, esta peregrinação da taça vinda do Oriente para o Ocidente, a taça original, essa que fez essa peregrinação, foi a taça original. Não é uma taça simbólica, é a taça do Cristo. Estamos a falar da taça com 1 milhão de anos criado. Perfeito. Criado noutros tempos, noutras épocas. Okay. E hoje está no Duarte, como a réplica em Badagas. A da face da Terra representa a de Duarte e a de Badagas, porque a da face da Terra foi feita por adeptos e entregue a Henrique José de Sousa, a bordo de um iate que, entretanto, atracou na Baía do Rio de Janeiro e subiu a bordo o Henrique José de Sousa e o Castano Ferreira, e houve para ali uma série de coisas que eu não quero falar, mas seja como for, foi-lhes entregue. E outras coisas mais que também lhes foram entregues. Bem, indo atrás, São Paulo diz assim, nas suas paulinas, as suas cartas, dirigidas às 7 igrejas da Ásia, no fundo é aos 7 templos do Oriente, representados pelos 7 principais centros do cristianismo nascente. Agartha al-Efesim, Agartha al-Galatim, Agartha al-Romanim. Isto é, de Agartha aos Efésios, de Agartha aos Gálatas, de Agartha aos Romanos. Portanto, eram cartas dirigidas, epístolas vindas de Agartha, representada pelo Paulo de Tarso,
dirigidas aos adeptos desses respectivos centros. Por isso eu disse há tempos que a Grécia e Roma completam-se como centros de adeptos perfeitos, juntamente formando um triângulo juntamente com Lisboa e Sintra, Lisboa e Sintra. Não é a Lis do Trigueirinho, que o coitado andou a mexericar nas coisas aí nos departamentos do Rio de Janeiro e inventou uma história. Coitadinho, deixá-lo estar. Já lá, enfim, não interessa. Falemos de coisas sérias e deixemos as brincadeiras para os outros. Portanto, as sete igrejas da Ásia representam os 7 templos do Oriente. Estas 7 igrejas da Ásia, ao mesmo tempo, servem de ponte entre o Oriente e o Ocidente. Oriente, Médio Oriente, Ocidente. Ocidente da Europa, Portugal. Temos em Londres a igreja do Westminster, temos em Bruges a igreja do Santo Sangue ligado aos irmãos Lee, que tiveram uma grande influência no Brasil, na Catedral do Rio de Janeiro e noutras mais. Portanto, todas estas pessoas que estiveram ligadas aos templos do Ocidente, do Ocidente da Europa, acabaram por, descendentes seus, ou se não eles mesmos, por ir para a América do Norte e da América do Norte para a América do Sul. Porque o grau vai daqui para a Washington e do Washington é que desce para São Salvador da Bahia, onde Henrique José de Sousa passou boa parte da sua infância e adolescência. Sim. É por aí. O grau é a taça sagrada, repositório das mais altas influências, representativa do estado de consciência causal ou mental superior do homem, destinado a tornar-se não de simples e mero objeto, mas sim um estado vivido permanentemente. Vem do Oriente para o Ocidente da Europa e, por fim, para o Ocidente do mundo. Agora, Maitreya é o grau vivo. Quando ele vier, ele vai trazer consigo a taça com 1 milhão de anos. Uma taça que não pesa 55 quilos, como é que está em São Lourenço. Pesa 3 vezes mais. E é 3 vezes mais elevada. Quem é este ser? Este ser é a divindade. É o que há de vir. Quando virá? Quando realmente os tempos de parúzia, de advento em que já estamos, e o homem, mais uma vez, fizer recurso à divindade por necessidade de cooperar e não por necessidades pessoais. É este o sentido do grau. É este o sentido realmente da busca da realização que se acaba por cristalizar. Ainda falando em Maitreya, ainda falando no corpo representativo templário que o representará sobre a Terra, temos Maitreya como Senhor dos 3 mundos, Agartha, Duat, face da Terra. Face da Terra, segundo trono, primeiro trono. Nunca ireis ao Pai a não ser por mim. No corpo templário criado por JHS, tal como no tempo do cristianismo, nos primeiros tempos do cristianismo, haviam os sacerdotes, os prefeitos e os irmãos, aqui JHS funda os gurus do rei do mundo, capa dourada, trajes dourados, amarelo, sattva, espírito. Isso. Energia centrífuga, sattva, para o Pai. Para São Lourenço, 6º sistema. Cria o corpo dos cavaleiros. Azul, rajas, mãe divina, mundo intermédio. A energia equilibrante ou rítmica, donde ritual, ritmo.
porque o ritual tem um ritmo, e os arqueiros que rajam de vermelho, tamas, energia centrípeta, ligados ao filho, a Maitreya. E é curioso que o Espírito Santo, as cores do Espírito Santo são o vermelho e o dourado. Vermelho, no peito, palpita o azul do céu no nosso coração. A Mãe Divina, os olhos do céu. Portanto, como é que um homem como Henrique José de Sousa, que não completou os seus estudos académicos, não tinha acesso às fontes documentais da Europa, que nem a maioria dos investigadores hoje tem, que estão trancafiadas a 7 chaves. É uma carga de trabalhos para obter autorização para consultar certa literatura sobre as ordens de cavalaria medievais, como é que elas se organizavam, as regras e tudo mais. Como é que este homem, nos esconsos do Brasil, sabia disto tudo e muito mais? Como é que ele sabia disto? Como é que ele sabia, se nunca pôs os pés em Paris, que a nossa Notre-Dame de Paris, à entrada, tem uma rosa cruz gravada no peito? Clarividência. Ou os outros vão inventando. São escurovidentes, mas têm a mania que são clarividentes. Henrique José de Sousa é uma das coisas que me impressiona nele, é ele realmente pôr documentação inacessível ainda hoje, é uma carga de trabalhos a obter autorização para consultar certos documentos, seja aqui em Lisboa, seja em Paris, seja em Frankfurt, é difícil, é preciso autorização para a Biblioteca Nacional, ainda é mais ou menos. Se for para a Torre do Tombo, é uma carga de trabalhos. E ele sabia destas coisas todas. Tintim por tintim, e as regras estão todas. Portanto, coloca a questão: como é que é possível? Porque nós não temos só 5 sentidos. Faltam os outros 2 que ele os tinha bem despertos. Mas professor, você pouco ritual, pouco medita, isto e aquilo outro. E ele dizia: eu sou meditação viva. O que me faz lembrar as palavras de Jesus aos apóstolos: então, Senhor, não oras? Estou em oração permanente. Há uma diferença entre o homem realizado e o homem realização. Há uma diferença entre aquele que decora e aquele que vive. Uns decoram, outros vivem. O grau é tudo isto e muito mais. É o caminho da realização. É o caminho da esperança. Por que você está falando de esperança? Porque qual é o... Você escreveu a História Secreta do Brasil, já falamos aqui, né, no Vida Inteligente. Onde entra o Brasil? Por que o Brasil é escolhido? Escolhido não, sei lá, talvez não seja o termo apropriado, adequado. Então, houve todo esse trâmite que você falou do Graal, do Oriente, vai para o Ocidente, Portugal, e depois os descobridores que não vieram aqui por acaso, eram todos iniciados, né? Cabral e todas essas... Já é uma outra história, né? Por quê? O que foi vaticinado sobre o Brasil? Por que o Brasil, nessa questão do grau? Vamos ver uma coisa. O Pedro Álvares Cabral e o Colombo, quando vão nesta cavalaria do mar para a América, eles não vão com mãos no bolso. Eles levam consigo o grau. A taça foi com eles, sob as ordens do Infante Henrique. Por isso ela não vai aparecer no norte da América assim caída de paraquedas. A Catedral do Washington obedece a uma série de mistérios. Ainda hoje os próprios americanos do norte se interrogam porquê a Catedral do Washington. Ainda hoje se fala nos mistérios da Catedral da Bahia.
Então já existiam templos, não com a magnitude que hoje têm. Mas foram daqui para cá, daqui para aí. Alguém teve que os levar. Agora, o Brasil, terra de Badzir, a terra de Anhe, o fogo sagrado, o Brasil foi preparado desde a Atlântida até hoje. Desde a idade quaternária, finais do terciário, inícios do quaternário, mas eu prefiro cingir-me à linguagem, à linguagem iniciática da obra. Foi preparado até hoje. O Brasil era um jardim, era um Gan Eden, era um jardim de Deus. Foi preparado para isso. Não vale a pena dizer, para realmente é tudo muito bonito, mas vais ver o povo que eu lá vou pôr. Não vale a pena irmos por aí. Já sabe em todo lado se é o povo brasileiro que tem aquele jeitinho malandro. Epá, o português também o tem e eles herdaram boa parte do português. Digo eu, porque não tenho empatia com nenhum país do mundo, porque o meu mundo é outro. A verdade é esta, de pôr já os pontos nos is. Por isso tenho tanta afinidade com Portugal como que tenho com o Brasil. É bem diferente, desde que cumpram a vontade de Deus, desde que cumpram a vontade do Pai. Aí tudo bem. Agora é o seguinte, foram preparados. O Brasil foi preparado. O sistema geográfico brasileiro já estava a ser gizado desde o ano 900 da nossa era. Henrique José de Sousa apenas concretizou. Um adepto não inventa nada. Não inventa do coisa, apenas recria, dá-lhe forma, dá-lhe viva. Foi o que fez. Agora eu coloco a questão. Todos aqueles, e são alguns milhares, que conviveram com Henrique José de Sousa e que diziam que viver com ele um dia era estar no país das maravilhas, no país de Algim, que o homem não tinha explicação aos olhos do comum mortal, como é que aparece um ser desta craveira? Porque ele é isto e aquilo outro, e fez isto e aquilo outro. Não quero saber nada disso. Essas histórias conheço-as de gingeira. O que ele era, o que ele fez, o que ele deixou, uma obra ímpar. Uma obra na craveira de uma Helena Petrovna von Blavatsky. Uma obra na craveira de um Cagliostro e do São Germano. Mas você é maçom. Sou maçom tanas. Eu sou filho do Grau, e sou cavaleiro do Grau e sacerdote do Grau. A maçonaria tenho ajudado por respeito aos dois grandes adeptos, Cagliostro e São Germano. Nada mais que isso. A maçonaria não tem doutrina, não tem catequese. Anda a apanhar bonés. O que há aqui, se querem aprender alguma coisa, é na obra. E então, os da obra, que se volvam para os ensinamentos e que passem de papagaios a seres humanos. Porque o papagaio é racional e o ser humano é racional. É isso que devem fazer. Se querem se tornar o Grau. Agora já que nós falamos de Cabral, Cabral tem Capra, né? Cabral não é um nome à toa, tem alguma coisa mais esotérica aí dentro. Agora, me repete aí, se eu ouvi direito. Cabral trouxe o Graal para o Brasil? Cabral e Colombo. Nossa. Colombo é a pomba do Espírito Santo, é aquele que porta a pomba do Espírito Santo. Um dos símbolos do Graal é a pomba do Espírito Santo, que expôs sobre a taça sagrada. A revelação e o revelado. Colombo leva para o norte o Graal. Cabral, o caprino, o comar investigador, como lhe diria JHS, traz para o sul o Graal. A Cavalaria do Mar, a Ordem de Cristo, sucessora dos Templários, que sabiam do culto, que sabiam dos mistérios do Graal, que tinham uma relação com a Ordem do Graal, mais além do confessional católico, o mistério, a condição mistérica, iniciática do chamado cristianismo esotérico, neste caso. Eles levaram para ali, eles eram colunas vivas. Vai primeiro Colombo e vai a seguir Cabral.
Não foi nada por acaso, né? Estava tudo determinado já, né? Não há acaso. Faz tudo parte de um plano. A escola de Sagres, que não era em Sagres, era em Lagos. Em Sagres era um promontório, era um lugar destinado a observações astronómicas, etc. Mas ficou Sagres como um ponto sagrado desde a mais alta antiguidade, lá no Algarve, a Sagres, a ponta mais ocidental, apontando à Baía de Todos os Santos, porque está apontado, e está lá um gnoma num relógio de sol a apontar na direção do Brasil. Eles sabiam perfeitamente bem para onde é que iam. O infante Dom Henrique, quando mandou procurar as terras do Preste João, disse a uns: olha, vocês vão ao Oriente que já está investigado, mas a verdadeira terra do Preste João, ou do Rei do Mundo, ou do Melquisedeque, o Rei do Mundo, o Rei e Sacerdote do Altíssimo, está no Ocidente. E mandou as caravelas navegarem ao Ocidente. O resultado, chegaram a Veracruz, chegaram ao Brasil. Outros povos já conheciam estas navegações, o homem não fez nada à toa, havia mapas, eu já publiquei imensos mapas anteriores a ele, mapas árabes, por exemplo, que falam no Brasil. Portanto, a Ilha Brasil é bastante conhecida ao Ocidente. O Brasil já estava sendo preparado. Fez parte de um plano gizado pela Grande Loja Branca. O Infante Henrique era o depositário do Graal em Portugal. Como o Dom Afonso Henriques foi depositário do Graal. A Ordem de Maris era uma ordem de mistério. Foi a ordem que representava a tradição do Graal. Era uma ordem constituída de adeptos e adeptas perfeitas. De um quilate do Henrique de Sagres, de um quilate de um Pedro Álvares Cabral, de um quilate de um Cristóvão Colombo. Portanto, eles foram, quando chegaram ao Brasil, foram lidar com Saixé e aquela gente toda. Eles não eram selvagens, eles eram iniciados. Estavam ligados à ordem dos Caraíbas, dos Carijós, aquela coisa toda, não é? Eles eram iniciados. Foi aqui que se deu a ligação entre o sangue tupi e o sangue luso. Onde é que se mete o sangue luso e o sangue tupi? Na taça sagrada que JHS veio a representar. Quem foi o primeiro? Quem foi JHS ou Henrique, no século XX. Mas quem foi o primeiro a fazer este laço de amor entre lusos e tupis? Foi também o Henrique Soares, franciscano de Coimbra. É aquele que levava consigo o Graal. O que é que os índios fizeram? Ajudaram os portugueses a levantar o cruzeiro. Porque era um cruzeiro igual ao que está no céu, o Cruzeiro do Sul. Coisa mais bonita. É uma história maravilhosa, é entusiasmante, né? Você saber disso aí. A etimologia, nada é por acaso, isso é fabuloso. Quem começa a ler isso aí, na sua verdadeira essência, é uma leitura que você não quer terminar, né? Porque você entra na história verdadeira, na essência da história, e não nessa superficialidade que diz, olha, Colombo e ele descobriu a América, Cabral se perdeu e veio ancorar lá na ilha de Santa Cruz, Veracruz. Como é que perdeu? Essa história está desmentida. O Gago Coutinho foi o primeiro a fazer a travessia aérea, a travessia aérea Lisboa-Rio de Janeiro. Ele era um grande astrónomo, e o Sacadura Cabral, que o acompanhou, também, ainda sabia mais do que ele. E o Sacadura Cabral tinha uma coisa, era membro da Sociedade Teosófica, enquanto o Gago Coutinho era membro da maçonaria. Independentemente disto, eles eram dois grandes astrónomos. E eles provaram para A mais B, eu tenho ali alguma literatura da época, em que eles provam para A mais B que era impossível terem andado à toa e se perdido. Eles conheciam como é que o Carvalho se perdeu, foi parar a Cabo Verde, e depois umas correntes marítimas levaram-nos até às costas do Brasil. Conhecem-se as correntes marítimas do Golfo da Guiné desde sempre.
Já no século XII havia problemas nas ligações entre a África e Portugal, a Península Ibérica, neste caso, por causa das correntes marítimas da Guiné, isso é muito falado. Criou-se um mito. A história é uma história vaga. É uma história vaga, assim não vale. Quer-se dizer, está bem, uma pessoa não acredita em nada, vai deitar-se, adormece e está ali como morto. Até aí os sonhos. Há sonhos e há pesadelos, mas há quem sonhe. Sim. De onde é que vêm os sonhos? De onde é que vem o pensamento? É do cérebro. Mas o pensamento não é o cérebro, porque não é físico, o cérebro é que é. De onde é que vem o sentimento? É do coração. Mas o coração é físico e o sentimento não é. É bem isso mesmo. Pois é. A questão de uma pessoa querer ou deixar de querer, eu não acredito no espírito, não acredito na vida além-morte, não acredito em nada disso. Muito bem, não acredita. Seja, então, mas se não acredita, está acreditando numa coisa que pressupõe. Porque sem esse pressuposto a coisa não existe. Só fala que não existe morte, porque sabe que existe morte. Claro. Então poderá haver vida. Nós também morremos todos os dias, todas as noites, e acordamos no dia seguinte. Ou mesmo é que a nossa alma. Mas a nossa alma é o nosso organismo. É o sopro. É o organismo. Até os sentimentos, repito, e os pensamentos. Aquilo que nos move, as afeições, os afetos e os desafetos. Isso é físico. Conta isso a certas culturas, ou mesmo aí aos índios do Brasil, que eles fartam-se de rir. Se bem que o índio não seja muito rir, mas eles fartam-se de rir. Estratégia não existe. Os preconceitos pessoais, as limitações pessoais transportadas para as universidades e para as cátedras de ensino, dá um lindo serviço. Parabéns. Vitor, para a gente encerrar, a humanidade vai ter acesso novamente ao Graal. Ela precisa de uma preparação para tal, né? Porque, como você disse, não é um objeto qualquer, tem uma história de grande poder, não sei que termo usar. Então, vai chegar um dia de que o Graal pode estar disponibilizado para todo mundo, porque não é uma taça de idolatria, de adoração também, né? Você olhar para aquilo lá, ficar fazendo... Como é que você vê essa possibilidade? Nós vamos chegar à humanidade, né? Porque... Perguntavam a miúdo ao professor Henrique José de Sousa: professor, nós aqui na sociedade teosófica, que sabemos estas coisas maravilhosas, que estamos a trabalhar para a Maitreya e não sei quê, não sei o que mais, e quando Maitreya vier, como é que a sociedade teosófica vai resolver-se perante ele? E o professor esbugalhava os olhos e repetia constantemente: e Maitreya vai querer saber da STB para alguma coisa? Isto é. Boa. Isto é. Ele dizia isto a miúdo, respondia a miúdo: porque Cristo é o Salvador de homens e de anjos. É o Senhor das vidas. Ele vem para todas as vidas, vem para toda a humanidade. Ele vai lá querer saber se é maçom, se é teosofista, se é católico, se é budista, se é... não é isso. E são as coisas que as culturas locais dos povos criam. Maitreya vem para as almas, vem para os espíritos. A ideia é que todos se salvem. Esta deve ser a mensagem derradeira das verdadeiras religiões verdadeiras. O hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, as verdadeiras religiões. E as verdadeiras ordens iniciáticas, que todos se salvem, levando a que o homem se realize. Que se faça o apelo ao divino, não por aflição, mas por necessidade de cooperação. Que todos... É para isso que se trabalha. Mas há quem vai cair na 8ª esfera, no inferno, etc. Deixa lá estar isso.
todos se salvem porque todos são filhos de Deus. Perfeito. Tudo a seu tempo. Todos no seu são filhos de Deus. A criação de uma sociedade justa e perfeita, uma sinarquia, uma concórdia universal, é isso que eu ando a dizer, inclusive nas redes sociais. E ninguém me entende melhor, não querem entender, porque são afligidos pelo lado contrário da existência, a linha negra. Abram o coração, abram a mente. É a concórdia universal. Se Portugal joga nisto como cabeça de Tibes, o Brasil é o finis, é o alfa e o ômega, é o finis, é aquilo que reunirá toda a humanidade numa concórdia universal. Esta é a demanda do grau. É a demanda que pode levar o homem a realizar-se. Muito bom, muito bom. Olha, Vitor, foi maravilhoso. Ficou muito claro. Para mim foi uma surpresa saber que o Cabral e o Colombo trouxeram o grau para o Brasil. Claro que sim. Maravilhoso. Eu vou procurar me aprofundar nisso. Então, quero te desejar um fraterno abraço e, através de você, para todo o povo lusitano. Né? E estou aqui deixando a porta aberta para uma próxima participação também, com um tema que a gente... Tá bom, eu só queria dizer uma coisa, Eustáquio. Eu retribuo os bons votos e desejo ao povo brasileiro que se amam, que sejam concordes, que se esclareçam, que não virem as costas a JHS, não façam como ele disse, cada um cria o seu mundo para que o meu continue ignorado. Façamos a nossa parte para que o dele não seja tão ignorado e deixa de andar às tricas e laricas uns com os outros. Isto passa. Todos temos uma grande viagem a fazer. Aqui não há... E de mãos dadas. É uma verdade irrefutável. Temos que estar unidos. É o At, Niat, Niapat, para que Maitreya venha sobre a Terra e a humanidade se salve por seus próprios méritos. É isso, Vitor. Muito obrigado, meu querido. Fraterno abraço. E fique bem. Até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Obrigado. Gente, que bom, né, conversar com quem conhece o tema, né, professor, filosofia, história, e essas surpresas todas vistas por um ângulo que é muito bom você ver as coisas sobre diversos ângulos, diversos aspectos, porque aí você tem condição de ver. Eu estou aqui olhando para a minha câmera agora, eu não estou vendo o que está aqui do lado, porque eu estou focado aqui, mas se eu me deslocar, eu vou perceber novas realidades. É assim que a nossa mente tem que ser, mente aberta para o novo, para aquilo que a gente não conhece. É isso, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.